Sabe aquela pergunta que vira e mexe e todo mundo se faz? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Pois é, a resposta, na maioria das vezes, parece que está perdida num labirinto, sabe? Monte de planilhas, portais difíceis de mexer, dados super técnicos, mas hoje a gente vai tentar encontrar uma luz nesse labirinto. E no fim das contas, a questão central é essa aí. Essa pergunta que move toda a necessidade de transparência, sabe? É a vontade de entender como as decisões que são tomadas lá em Brasília acabam afetando a vida de cada um de nós aqui na ponta. O grande problema é que, embora a informação seja pública por lei, ela quase nunca é acessível de verdade. A gente está falando de bilhões de reais distribuídos todo ano, mas para o cidadão comum tentar seguir o rastro desse dinheiro é uma missão quase impossível. Os dados são frios, muito técnicos e bem difíceis de interpretar. Mas e se existisse uma ferramenta para ajudar a iluminar esse caminho? Pois é, vamos falar sobre isso. Uma plataforma independente resolveu encarar esse desafio de frente, com a missão de transformar o que é super complexo em algo simples. A filosofia por trás disso é genial. É o que a gente poderia chamar de transparência compreensível. Porque, olha, não adianta só jogar os dados lá. A verdadeira missão é traduzir tudo isso, organizar e apresentar de um jeito que qualquer pessoa consiga entender e, mais importante, usar essa informação. E uma das áreas mais nebulosas que essa ferramenta ilumina é um mecanismo bem novo e muito poderoso. A gente vai focar agora num dos mais interessantes e, por que não dizer, controversos, as famosas emendas PIX. O nome já dá uma boa pista, né? Vem da agilidade do nosso sistema de pagamentos, o Pix. E a lógica é a mesma. São transferências de dinheiro super rápidas e diretas do governo federal direto para as prefeituras e governos estaduais. Só que essa velocidade toda vem com um detalhe importantíssimo. A fiscalização inicial é bem menor. E a diferença, quando a gente compara, é gritante. É como a gente pode ver aqui. De um lado, você tem um caminho tradicional, que é mais burocrático, cheio de etapas de controle, exige um projeto, um plano de gastos. Do outro, um canal direto, onde a emenda PIX chega lá no destino com muito mais flexibilidade para o prefeito ou o governador decidir como vai usar o dinheiro. Então chegamos ao ponto-chave. Como é que se segue esse dinheiro? Se a fiscalização no começo do processo é menor, a fiscalização por parte da sociedade se torna ainda mais importante. Vamos ver como essa plataforma torna isso uma tarefa, olha, surpreendentemente simples. O processo é incrivelmente direto. Sério, é só acessar o site, ir lá na seção de emendas PIX, digitar o nome de uma cidade e pronto, a mágica acontece. Em segundos, qualquer pessoa consegue descobrir se o município recebeu esse tipo de recurso, o valor exato e, claro, qual deputado enviou a verba. E o legal é que quando a gente começa a analisar os números num cenário nacional, a plataforma começa a revelar alguns padrões bem fascinantes. A distribuição desses recursos está bem longe de ser igual para todo mundo. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela torna aquele conceito de milhões de reais uma coisa bem concreta. A gente está falando de mais de 18 milhões de reais direcionados por cada um dos 5 primeiros deputados do ranking. São valores que, com certeza, podem mudar a realidade de muitos municípios. E só para a gente ter uma perspectiva melhor, se a gente somar os valores enviados apenas pelos 30 deputados que mais usaram as emendas PIX, o total passa de R$500 bilhão. É uma quantia monumental de dinheiro público sendo distribuída com essa agilidade toda. Ok, a gente viu que são números enormes no nível federal, mas o que isso significa na prática para quem vive nas cidades? Vamos em frente e ver como isso tudo se transforma num argumento muito forte para a fiscalização local. E o impacto, ele é real. Olha só o feedback de quem usa a ferramenta em comunidades online como o Reddit. Fica claro que iniciativas assim são vistas como algo essencial para fortalecer a nossa democracia, dando mais poder para o cidadão. E aqui fica muito claro o poder que uma ferramenta dessas coloca nas mãos de qualquer pessoa. Dá para descobrir não só os valores de uma cidade específica, mas também comparar com os municípios vizinhos. E o mais importante de tudo, isso gera informação que a gente precisa para fazer a pergunta fundamental para os gestores locais. O poder dessa ferramenta não está só nos dados que ela mostra, mas na ação que ela inspira. A capacidade de investigar, de fiscalizar agora, está descentralizada. Está ao alcance de todos. Então, fica a provocação. Uma pergunta direta que a própria plataforma faz. Será que a sua cidade recebeu emendas PIX? É um convite para que cada um de nós use essa nova capacidade de fiscalização e descubra a realidade do próprio município. A informação está aí, mais clara e acessível do que nunca. A ferramenta está disponível, o convite está feito. Agora é só ficar de olho.